Desvendando a ciência por trás de Cells at Work. Que célula é cada personagem? Qual a sua função no corpo? Hoje no Sapiência vamos desvendar as entranhas do episódio 7 de Célula Cancerígena da primeira temporada. Falando de câncer, é por isso que hoje a gente vai ter de convidada a professora doutora Eloá Soares. Muito bem-vinda ao nosso canal. Obrigada por participar e aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Que ótimo. Então, a primeira coisa que a gente vê quando a gente começa a ver a série é aquela abertura, né? Toda animadinha e todo mundo muitos corredores, assim, muita gente passando, mas cada um deles é uma célula, isso, né? E então a principal que aparece é aquela bem vermelhinha, assim, dessa cara aqui. Qual que é a função dela? O que ela faz? Vamos lá, então, a primeira coisa eu queria falar um pouquinho sobre esse seriado. Eu achei muito bacana, né? A Gisele que trouxe pra mim essa proposta, né? Ela que criou essa ideia de, não sei se foi só você ou foi mais gente lá do grupo, né? Mas foi um grupo, né, deles já criaram essa ideia da gente analisar, ver a ciência por trás desse documentário, dessa série, documentário, né? É uma série, né? Mas assim, ela tem um quê meio documentário, porque é muito interessante, com certeza. A gente percebe que teve um grande trabalho aí por trás, científico, né? Tem uma série de detalhezinhos em cada cena que a gente vê passando. E a gente foi analisando e conversando para montar, né, isso daqui hoje, para esse bate-papo, e a gente foi olhando os detalhes e cada hora a gente viu uma coisa nova, né, Gisele? E aí a gente ficou, assim, realmente impressionada com o cuidado que eles tiveram para tentar explicar a ciência de uma maneira bem simples, né, e lúdica aí para todo mundo, para ser bem acessível. Mas eu acredito que para várias pessoas tem muitos detalhes que ficam obscuros, né? E essa é a ideia dessa nossa bate-papo aqui hoje, certo? Muito bem, então realmente no começo a gente já vê na própria abertura, né, esses personagens aí que são vermelhinhos, né, tanto mulheres quanto homens, que estão ali sempre carregando caixas para lá e para cá, né? E aí, essa foi a pergunta da Gisele. Então, o que são essas caixas, esses personagens, né, que eles estão representando? Então, assim, pelo que a gente percebe, esses personagens são bem recorrentes, né, em vários capítulos aí da série. E eles estão demonstrando algumas células específicas que nós temos no sangue, que são chamadas de hemácias ou glóbulos vermelhos, né? Eles têm essa coloração por conta de uma proteína que eles têm dentro delas, que é a hemoglobina, que tem lá uma estrutura dentro dela que, na presença de luz, fica aparecendo essa cor, né, vermelhinha, tá? Então, são células que são realmente vermelhas na vida real, né? Que dão a coloração, inclusive, pro nosso sangue. Nosso sangue é vermelho por causa delas, né? E essas células, elas têm essa proteína, que se chama hemoglobina, que é responsável tanto por carregar oxigênio para os tecidos, e a gente vê, né, lá no o O2, né, que a mãozinha dele tá bem em cima do 2 aqui, mas tem um O2, né, escrito nas caixas, tá, desses personagens. Então, a gente sabe que essas células são responsáveis, então, pela distribuição do oxigênio que a gente respira lá do ar, toda vez que a gente inspira, né, e também elas carregam um pouquinho do gás carbônico, que é produzido durante o metabolismo dos nossos tecidos, né, inclusive dos tumores, tá, para que a gente consiga expirar, jogar o ar para fora, eliminar esse excesso de gás carbônico, tá? Então, é bem bacana, né? Mostra a função dessas proteínas, né? Sim. A gente sabe que o gás carbônico também é carregado por outras tampões aí, outras moléculas do nosso sangue, tá? Mas é importante mostrar aí o papel, e tá mostrando aí na célula, é legal a gente destacar, né? Mas não tem nenhuma função super específica dessas células em relação à imunidade contra os tumores. Na verdade, elas favorecem, né, como células que favorecem o desenvolvimento e crescimento de todos os nossos tecidos, porque elas levam, né, suprimento de oxigênio e retiram o excesso de impurezas aí, de excesso de gás carbônico, na forma de gás carbônico. Sim, e aí nesse episódio 7 especificamente, a gente tem um evento que é novo, a série toda ela é bem focada nessa personagem aqui, mas nesse episódio não é tanto, por causa da tal da célula cancerígena. Então, começa com esse cenário aqui, e aí a gente vê esses dois personagens conversando. Quem são esses dois personagens? Por que eles estão nesse lugar? E por que tudo aconteceu do jeito que aconteceu? Muito bem, então eles tiveram uma representação esquemática, né, de como se inicia o desenvolvimento de um tumor, né? Então eles pegaram uma região com esse prédio, né, esse alojamento que eles falam, né, se eu não me engano, né, um dormitório, eles usam esse termo, né? Parece um alojamento, né? Um prédio lá, isolado, tá? Então, o que isso tá remetendo a gente, né? Um local em que a gente não tem no nosso corpo, que a gente não
é um local que está com pouco acesso inicialmente, né, do sistema imunológico. Então a gente pensa lógico que as células do sistema imunológico elas circulam por todo o nosso corpo, mas alguns locais, né, especialmente tecidos, tecidos mais sólidos, né, como parênquimas de órgão, regiões de órgão, né, tecidos fígado, pulmões e tal, a gente acaba tendo regiões que tem menos dessas células, né? Sempre que a gente tem bastante circulação sanguínea, logicamente a gente vai ter mais células, né? Então a gente tem regiões que tem um pouquinho menos. E, obviamente, os tumores, eles se aproveitam também desse isolamento para eles fugirem um pouquinho das células do sistema imunológico, apesar de ser praticamente impossível esse isolamento completo, tá? Mas é importante que o tumor, para ele conseguir se desenvolver, que ele esteja num local que ele consiga crescer muito mais rápido do que as células do sistema imune possam atacá-lo e coibi-lo, né? Então, acho que é por isso que o seriado coloca esse local meio remoto, tá? Mas não necessariamente precisa ser um local remoto. A gente tem vários tumores que desenvolvem no sangue, por exemplo, né? Tá? Que tá cheio de célula imune bem ali, né? Na cara, e se desenvolve mesmo assim, tá? Muito bem. E aí a gente vê essa cena, a gente se depara com uma cena, né? Em que aparece essa personagem mulher aqui, né? Que tem uma espada na mão. Então a gente já imagina que ela é uma célula capaz de matar, né? E ela realmente é chamada de NK. NK é a abreviação para Natural Killer, né? Que é uma assassina natural, seria a tradução, né? E a gente acaba usando o termo em inglês mesmo aqui nas aulas em português, né? A gente usa esse termo NK como abreviação de Natural Killer para essas células, que seria essa personagem. E essa personagem é a primeira a chegar no local onde se encontra esse personagem homem, que aparentemente tá todo bonitinho, aqui disfarçadinho, mas na verdade ela descobre que ele é uma célula cancerígena, certo? E ela fala pra ele, você tá aí todo disfarçado, mas eu te enxerguei, né? Ela fala com outras palavras, óbvio, mas é isso que ela diz, né? E por que ela é a primeira a enxergar, né? Então, é muito interessante, porque isso tem tudo a ver com a realidade, tá? Por isso que eu falei pra vocês que é muito bacana essa preocupação do seriado mesmo. Que ela é a primeira a chegar lá, né? E por que ela não necessariamente é a primeira a chegar no sítio do tumoral, mas ela é a primeira a enxergar o tumor. E é isso que a série mostra. Por quê, né? A gente sabe que os tumores, eles têm vários mecanismos para se esconderem do sistema imunológico, tá? E um desses mecanismos é diminuir uma molécula que ele tem na superfície dele, que mostra pedacinhos de coisas estranhas que ele começa a produzir. Porque, a princípio, assim, quando a gente pensa em uma célula tumoral, é uma célula do nosso próprio corpo, né? Aí você fala, poxa, você tem uma célula do seu próprio corpo, como é que o seu sistema imune vai descobrir que aquela célula tá gerando um tumor? Realmente não é algo simples, né? Então, só que na verdade a gente sabe hoje em dia que os tumores, eles são causados por diversos fatores, né? Principalmente mutações ou alterações no padrão de expressão de alguns genes, ou seja, na quantidade de proteínas que acabam sendo geradas ali a partir do genoma daquela célula tumoral, né? Então, ou mutações ou aumento ou diminuição de certas proteínas, né? Que vão levar a uma hiperproliferação daquele tumor, ou seja, as células se dividem loucamente, a ponto por mais que eu tenha célula do sistema imune lá, elas não conseguem coibir isso, né? E além da gente ter essa proliferação intensa, essas células também deixam de morrer, porque as nossas células, elas são programadas, assim como nós, né? Pra gente viver, a gente tem que se desenvolver, né? Crescer, se desenvolver e morrer. Todos nós passamos por isso, as nossas células que fazem parte do nosso corpo não são diferentes, certo? A gente não pode durar para sempre, infelizmente, né? Ou felizmente, porque senão a gente ia virar um tumor inteiro se a gente fosse viver para sempre uma hora, né? A gente brinca, né? Que é bem assim mesmo. Mas, então a gente precisa ter essa programação. E as células tumorais, elas perdem isso, entendeu? Elas começam a se proliferar tanto, e morrer tão pouco que elas perdem esse equilíbrio e isso faz com que desenvolva um outro tecido estranho ali, né? E aí, esse tecido estranho, que é o tumor, essas células, elas começam a expressar coisas diferentes também, tá? Então, essas coisas diferentes que permitem o reconhecimento pelos tumores. Mas a célula NK, ela consegue ver uma coisa que nenhuma outra célula vê, que é a diminuição de uma proteína específica que a gente tem, a gente chama de MHC de classe 1, tá? Complexo de imunohistocompatibilidade tipo 1, nossa, já falei nome estranho, pode editar essa parte. Mas essa molécula, ela pega esses pedaços diferentes de proteínas que a célula tumoral produz e ela apresenta. Apresenta para quem? Para as células do sistema imunológico lá e matarem essa célula tumoral.
Só que a célula tumoral não é boba, não é burra. Então ela fala, eu vou diminuir essa apresentação desses pedacinhos porque eu não quero morrer. O que acontece? A maior parte das células do sistema imunológico realmente funciona isso, menos com a NK. A NK, ela percebe que aquele MHC, aquela proteína que apresenta os pedaços estranhos, que ele diminuiu. E ela fala, você tá querendo me enganar que você é uma célula normal, mas eu tô vendo que você não tem mais esses MHCs aí pra fora. E ela vai lá e ela induz essa morte, ela libera vários mediadores que vão induzir a morte dessa célula tumoral, né? Logicamente que aqui a gente percebe que existe uma certa dificuldade, né? Mas a ideia do seriado é realmente propor essa luta, esse combate, porque não é assim, não é uma célula só, né? São várias células do sistema imune, são várias células tumorais, tá? Então, né? Então essa transformação que a gente vê no personagem é exatamente isso. Ele tá aqui disfarçando o MHC dele ali, né? Diminuindo para nenhuma célula do sistema imune reconhecer, tanto que ele fala isso, né? Ele fala, seus amigos não me reconheceram, só você que me enxergou, né? Por causa disso, tá? E aí, ela pede para ele se mostrar para ela, né, quais são os truques que ele tem, eles começam a lutar, tal, mas ele vai se desenvolvendo aqui, né? E aí, aqui é muito legal essa imagem, porque a gente vê tanto a questão de características do tumor, né? Então, o tumor se desenvolvendo, ficando grandão, né, se proliferando, a gente imagina isso, né? Ele fala que ele não vai morrer, que ele é muito forte, e é bem isso mesmo, né? As células vão tendo uma taxa de apoptose, de morte, né? Muito diminuída, e aí a gente vai tendo também essas coisas saindo aqui. O que são, gente? Essas coisas aqui são vasos sanguíneos, né? Então, quando a gente olha aqui o vermelhinho, são provavelmente artérias, e aqui, né, vasos artérias, arteríolas, né, o sangue arterial, que a gente geralmente representa nas imagens, assim, dos livros e tal, com o sangue vermelhinho, cheio de oxigênio, nutrientes que são carregados para aquelas hemácias bonitinhas lá que a gente viu, né, vermelhinhas. E aqui o sangue venoso saindo do tumor, levando todos os metabólitos, tudo que o tumor produziu, para o restante do organismo, tá? E aí o tumor, quanto mais vasos sanguíneos ele tem, esse processo a gente chama de angiogênese. Anjo, né, de vasos, de geração de vasos sanguíneos. O tumor, ele começa com um aglomerado de células que não tem esses vasos, né? Inclusive, ele até tem uma falta de oxigenação inicial por conta disso, que a gente chama de hipóxia. Isso até favorece alguns aspectos do tumor se desenvolver. E aí, na sequência, ele começa a produzir alguns mediadores, dependendo das mutações e das funções que ele tem. Ele começa a produzir alguns desses mediadores que induzem a angiogênese. E aí, ele começa a se alastrar e ter condições nutricionais para crescer cada vez mais. Tá? Então, é isso que mostra aí nessa primeira cena. Essa primeira cena é uma das que mais tem coisa para mostrar. Engraçado, né? Só mostra 2 personagens, mas tem bastante coisa. Sim. Mas o que faz essa célula normal virar uma célula que de repente ela começa a se proliferar muito? Porque aqui, né, aqui eles mostram até esse gráficozinho, né? Na cena seguinte, assim, as 2 células que estão mais nos outros episódios, elas aparecem e elas acham um lugar vazio, cheio de coisas estranhas, que elas acharam que era uma infecção viral que estava causando alguns problemas, mas de repente não é. Então, o que aconteceu, meu Deus? Que desespero, lutas. Pois é. Então, essa parte, né, na verdade, existe uma diferenciação de alguns personagens aí, a gente vai falar sobre isso ao longo da conversa. Mas aqui a gente vê, né, que aquela célula primeira que apareceu lá, ela parecia ser muito mais poderosa do que as outras células, né, que estavam... Tem vários tipos de célula, tá? Isso é bacana, porque todo tumor, ele tem uma heterogeneidade, né? Não necessariamente são as mesmas mutações que começaram lá no início do tumor que vão estar no final, tá? O tumor, ele tem uma tendência a ficar cada vez menos antigênico, ou seja, produzir menos moléculas estranhas para ele poder ficar mais escondido ali do sistema imunológico. Então, ele vai ganhando algumas alterações. A gente sempre fala que tumor nunca é causado por uma mutação só, tá, gente? É um acúmulo de mutações, né? Então, a gente tem um acúmulo não só de mutações, mas de alterações de expressão gênica, que é aquilo que eu tinha falado que se chama epigenética, né? Então, alguns genes podem ser silenciados, alguns genes podem ser ativados, contanto que eles levem alguma vantagem evolutiva para aquela célula, para se dividir, se proliferar mais, morrer menos. Sempre essa ideia, tá? Então, a gente vê aqui lá que tem aquele crescimento, né, gigante ali das células. Então, começa uma população pequena, vai selecionando populações cada vez que tem um potencial de proliferação e de baixa morte cada vez maior.
e aí elas vão crescendo sempre, né? E eles mostram até, inclusive aqui é legal ir pausando esse seriado mesmo, ver nos detalhes. Olha o que a gente achou aqui, tá vendo? Eles mostram lá uma célula, né, um indivíduo, né, o DNAzinho, tá vendo? Ó, sofrendo alterações que fizeram com que essa célula gerasse outras células, sempre com vantagens, né? Então uma gerou duas, isso vai se proliferando. E aí a gente viu um monte de célula aí, até parecia um pouco mais adolescente, mais jovem, né? Que são células que estão sendo geradas novas, né? Que estavam naqueles tanques lá, cheias de alterações genéticas e epigenéticas que dão vantagens evolutivas para o tumor se desenvolver, e que a gente viu que tem uma hora que a parede está até estourada. Então o que isso significa? O tumor, ele tende a crescer primeiro no local. Conforme ele vai ficando maior e até gerando vasos sanguíneos e tal, que dão um aporte nutricional para ele maior, ele vai invadindo, tá? Isso lógico que varia de tipo de tumor para tipo de tumor, mas eles tendem a invadir ali naquela região, né? Primeiro é uma invasão mais local, podendo ou não, ainda aqui é uma invasão local, tá? Podendo ou não chegar a vasos sanguíneos, né? Ou tecido linfático, gerando metástase, que a gente fala que é quando ele espalha na circulação. Mas a gente vai falar sobre isso depois, tá? E aqui também a gente viu nessa parte que tinham duas novas células aparecendo, né? Que eram os colegas que não enxergavam ainda a célula tumoral lá no outro, né? Na outra parte, né, do episódio. E que começavam aqui a enxergar. Começaram por quê? Começaram a enxergar. Primeiro que a gente começou com uma resposta imunológica da Natural Killer, liberando uma série de mediadores que sinalizam que aquele sinal ali, que aquela região tem alguma coisa errada, né? Não só elas, né? Mas toda a resposta imune que se inicia ali. E ela atrai, né, os linfócitos, aqui no caso, kill, né, provavelmente a gente vê que provavelmente não, eles falam também, né, que é um linfócito T, né, CD8, eu não sei se eles chegam a usar esse termo, ou citotóxico, acho que não, né, mas esse kill aqui é um linfócito T, tá, que é uma célula de defesa, que é responsável por induzir a morte mesmo dessas células tumorais, assim como a NK, só que a diferença é que ela só funciona se a gente tiver uma apresentação de antígeno via aquele MHC que a gente falou lá atrás, tá? Então, a gente precisa, né, que seja iniciada uma resposta para que ela consiga enxergar, ou por ela, ou por qualquer outra célula que apresente para ela, né, que a gente fala que é uma célula apresentadora de antígeno, apresentadora de moléculas estranhas lá, que o tumor produz, que mostra para ela, olha, aqui tem alguma coisa errada, tá? Então, uma célula dendrítica, um macrófago, enfim, tem que ter alguém tem que mostrar para ela que tem alguma coisa ali acontecendo, né? E aqui a gente tem um leucócito, né? Eles falam que é um neutrófilo, tá? O neutrófilo, ele tem um papel que está sendo descoberto, né? Em relação ao câncer, um pouco mais recente, tá? Mas ele pode, sim, também ter algumas ações de citotoxicidade, tá? É um pouco mais secundário, o papel dele é muito mais de favorecimento, depois a gente vai falar um pouco sobre isso também, de nichos metastáticos, mas depois a gente conversa sobre isso. Mas, basicamente, parecem dois personagens que também estão começando a enxergar as células tumorais e estão começando uma resposta de guerra. Eles vão começar a lutar também, né? E tentar matar essas células tumorais, certo? Certo. Nossa, demais. Muito detalhe, né? Muita coisa. Foi muito bem feita essa série, eu adorei. E uma outra coisa que acontece também é que a gente vê que aquelas duas células que a gente falou no começo, né? Esse da célula T e o neutrófilo, eles conseguem combater bem, né? Essas células que aparecem aqui. Apesar de elas serem muitas, eles dão uma vai dar um socão, e aí pronto, ela já cai. Mas por que não acontece a mesma coisa dessas células com essa daqui? Ela parece mais forte, eles não conseguem chegar nela. Então, aí também é uma coisa sutil, tá? Que eu não tenho certeza se é exatamente essa a ideia que quem fez a série quis propor, mas a meu ver, elas parecem ser células diferentes. Né? E a gente sabe que existe uma população dentro dos tumores, né? De vários tumores, de células que são mais indiferenciadas, que a gente chama de células tronco tumorais. Essas células, elas são, quando eu falo indiferenciada, eu quero dizer que elas são células que lembram mais as células precursoras, lá, as células iniciais lá da medula óssea, sabe, as células que estão começando ali do sangue, elas lembram um pouco essas células, elas são bem mais indiferenciadas, a gente fala. E essas células, elas têm diversos aspectos muito interessantes sobre elas. Primeiro que elas têm uma resistência muito maior a várias terapias, até por ficarem mais escondidas ali do tumor. Então, muitas vezes você trata um tumor com uma quimioterapia tal, você mata uma série de células tumorais, mas aquela célula tronco às vezes continua ali, porque ela fica mais escondida, mais indiferenciada, o seu sistema imune consegue reconhecer ela de uma maneira mais difícil, entendeu? De reconhecer.
E aí essa população vai sofrendo novas mutações e o tumor vai alterando toda essa questão, né? Então é bem comum a gente ter essa população aí, principalmente quanto mais grave, o tumor mais difícil, é bem comum, né? E é interessante que essas células tronco, elas têm uma capacidade de diferenciação também, de transformação muito grande, né? E também, logicamente, de gerar tumores mais graves, mais agressivos e que potencial de sair lá do local, né? De invadir e de alcançar outros tecidos. Então, não ficar restrito lá ao dormitório, né? A gente começa a ver que ela é muito mais destrutiva ali, né? Depois de um tempo, tá? Essas também são, né? Mas essa aqui, ela vai sendo meio que protagonista, né? Da pior dos massacres, né? Porque realmente essas células são muito mais difíceis de serem tratadas. Mas e aí a gente tem essa cena aqui que aí acaba que as 3 células do sistema imunológico, elas tomam um pau aí, né? Não tem jeito, elas tomaram um pau. Pois é, elas estão ali tentando, né, matar loucamente ali, né, os linfócitos TCD8, o citotóxico, né, que mata, libera várias moléculas que rompem a membrana da célula tumoral, então eles matam várias células tumorais, né? Como eu falei pra vocês, aquela tronco ali é mais difícil, aquela célula principal ali, mas vários dos tumores eles matam durante o episódio, né? E a NK, então ela vai liberando moléculas que vão matando, rompendo a membrana da célula, gerando poros ali e levando à morte daquela célula tumoral, né? Mas não consegue matar tudo. O que acontece? Essa célula vai ficando cada vez mais... As que sobrevivem ao sistema imune, elas vão ficando cada vez mais fortes, se proliferando mais. E a tendência é o que eu falei para vocês? Elas começarem a querer invadir outras regiões. E aqui tá mostrando uma invasão maior, né? Ela tá invadindo, ela já saiu do dormitório, tá vendo? Ela tá ali perto, ela tá perto do dormitório ainda, né? Ela tá com, olha os resquícios, o resíduo do dormitório que ela estourou a parede, tá ali. Então ela tá por ali, por perto ainda, tá? Querendo, olhando lá pro horizonte, pensando, eu estou querendo ir lá para outros lugares, estou querendo desbravar este mundo, né? Mais ou menos isso. Porque uma coisa que acontece também é que enquanto as células estão lá combatendo aquelas células tumorais ali, as células do sangue, elas recebem um pedido gigantesco, aí elas vão com um monte de... Ele começa a trazer tudo quanto é comida dos outros lugares do corpo, né? Que deixa os outros faltando por causa dessas entregas, né? Que é uma coisa do tumor isso. Tanto que isso é tão interessante que o tumor, como ele cresce muito, ele tem essa capacidade de proliferação muito grande, ele tem uma demanda energética absurda. Tanto que é muito comum ter caquexia, por exemplo. Você já viu pessoas que ficam extremamente magras por conta de tumores? Então, tumores muito agressivos e tal, né? Tem um emagrecimento, lógico que isso tem vários mecanismos, mas o tumor ele tende a ter um consumo muito grande de energia mesmo, tá? E então aí tá mostrando exatamente isso, né? Tanto que elas no começo lá, do episódio, eu lembro que elas quebra o prato, que o cadarço lá estoura, elas falam, tô com mau pressentimento, né? E aí começa a acontecer toda essa questão do tumor desenvolvendo e elas levando esses nutrientes lá pro tumor, sem entender muito, eles até se assustam, né, na hora que chegam no dormitório e encontram com o tumor lá, e falam, ai meu Deus, tem umas células estranhas aqui, meio feias, né? E eles saem até correndo, ficam com medo, porque realmente essas células das hemácias, elas não têm capacidade de combater, essa não é a função delas, tá? Então elas não são células que têm esse aspecto, né? Por isso que elas não participam ali da briga. Elas ficam só de olho ali, né? E, infelizmente nutrindo, porque a função delas é essa. Se elas pararem de nutrir o tumor, elas param de nutrir a gente também, o resto do corpo, né? Então é melhor elas continuarem, né? Mas aí elas não entram, né? Geralmente elas vão até os bequinhos, assim, em outros episódios elas passam nos bequinhos apertados pra ir lá entregar pra célula, mas nesse elas deixam lá e saem, né? Que também é uma característica do tumor. Porque assim, o tumor ele tem regiões que ele vai crescer, que a vascularização chega, e regiões de hipóxia, regiões que tem pouca oxigenação, porque não tem vasculatura, né? Então não tem vaso sanguíneo e ele não cresce muito ali. Ele vai crescendo ali também, só que uma taxa um pouco mais lenta, tá? Porque sempre que a gente tem oxigênio, a gente gera muito mais energia no metabolismo, né? Então é muito mais fácil para a célula crescer. Mas ela tem essas regiões que são baixas, então onde tem vaso sanguíneo chegando, ela vai deixando na periferia, né? Começa na periferia, ali no centro já demora um pouco mais para poder chegar, né? Ah, sim. Tá? Faz tudo dentro do... Faz todo sentido, é muito bacana esse seriado mesmo. Todo sentido. E aí, então, a gente tem a parte que ele lembra, né? Assim, ele criancinha, porque ele foi perseguido junto com um irmãozinho ali. E aí o irmãozinho é pego, morto pelo sistema imunológico.
E mesmo assim ele cresce com um rancor. Então, isso já deixa a gente mais com aquela cisma de que ele é uma célula tronco ali, né? Porque olha lá, ele lá, né? Diferentão, resistindo ao sistema imune, né? Sim, aí mesmo assim ele vai lá e consegue crescer escondido, mas aí ele vira uma coisa muito grande, né? Ele vira uma coisa monstruosa, né? Porque ele vai ganhando mais mutações, gente. Essas células, elas têm uma instabilidade genética, então elas tendem a ter mais alterações, né? Elas vão ganhando problemas, elas vão ganhando genes que dão uma característica de malignidade, né? Ou seja, faz elas crescerem muito, morrer pouco, e também elas vão perdendo características que façam com que elas possam ser reconhecidas pelo tumor. E aí não tem jeito, pelo sistema imune, desculpa. E aí não tem jeito, né? Acaba que elas vão se desenvolvendo mesmo, né? Por mais que, infelizmente, aí o sistema imune se esforce, muitas vezes não tem jeito, né? Mas calma, nem tudo está perdido. Não, calma. A gente tem amigos. Sim, o sistema imune é muito complexo, né? Não são só 3 células ali, né? Não é só linfócito, neutrófilo e que mais que tinha lá? A NK. Só, né? Só, não, tem mais gente. O que mais tem aí, né? É isso que você quer saber, né? Isso. Então aparecem mais alguns personagens aí no meio do caminho, né, gente? A gente vê, por exemplo, essa personagem bem bonitinha, toda meiguinha, né? Que adora matar. Ela é muito meiga, ela adora matar uma célula estranha. Ela fala, quanta célula estranha, quero matar todo mundo, né? E ela é um macrófago, né? O macrófago também tem um papel importante. A gente tem vários tipos de macrófago, né? Populações de macrófagos. Alguns têm um papel mais pró-tumorigênico, por incrível que pareça, favorece o desenvolvimento de tumores, e algumas populações desenvolvem um processo antitumorigênico, né, ou para matar o tumor mesmo, né? Então, nesse caso, ela está mostrando essa população específica aí de macrófagos que tem um papel de matar células tumorais, tá? A gente tem também esses macrófagos atuando ali, né? E outras células, né? A gente tem também aqui os linfócitos B, né? A gente sabe que é linfócito B por uma questão muito sutil, que é essa arminha dele tem o formato de anticorpo, né? Que é um formato meio de Y. Os linfócitos B são células que nós temos no nosso sistema imune, que são capazes de produzir moléculas proteicas grandonas, que nós chamamos de anticorpos, que são moléculas que reconhecem antígenos, reconhecem moléculas estranhas, né? E é um processo bem complexo de como a gente produz esses anticorpos, mas nós temos capacidade sim de produzir anticorpos contra neoantígenos, contra moléculas estranhas que o tumor produza, tá? E então o linfócito B também pode agir, né, produzindo esses anticorpos. Ele também pode ter um papel na questão, não só para a produção de anticorpos, mas ele também pode ter um papel direto aí na tumorigênese, tá? São coisas mais recentes aí, a gente já sabe também. Tá? E aí a NK, ela tem uma coisa nessa última cena, assim, que é todo mundo junto aí lá na batalha contra o tumor, que ela dá uma... faz uma pegadinha, né, com a célula com o kill aqui, linfócito T, né? E... CD8, CD8. Então, e aí acaba que o linfócito B vai lá, joga água nele, e aí ela cai na risada, ela ri muito, aí ela... Pronto. Fica restaura, fortona. Pronto. Aí ela vai, tchá, e aí ela sim consegue ir lá e matar aquela célula principal que começou o tumor, né? Sim, pois é isso mesmo. Então tá mostrando o que aqui, né? Essas células, a célula NK, os neutrófilos, os macrófagos, eles têm uma capacidade de reconhecer uma partezinha daqueles anticorpos que o linfócito B produz. Então aqui tá representando exatamente isso, né? E aparece esse personagem, né, que tá de azul, né, e ele começa a secretar lá, ele jogar, né, pro meio os anticorpos que vão ficar ali no meio, no microambiente do tumor, né? E esses anticorpos, eles têm uma partezinha deles que vamos falar que é um rabinho, a pontinha deles ali, que é capaz de ser reconhecida por várias células do sistema imune, como as próprias células natural killer, como os neutrófilos também, os macrófagos, e eles, essa partezinha do anticorpo, ela pode ser reconhecida e ela ativa um processo de citotoxicidade, ou seja, morte da célula tumoral nesse caso, né, chamado de citotoxicidade mediada por anticorpo, ADCC, do inglês a gente abrevia, né. Então a gente tá vendo
tanto a NK aqui ficando fortona, reconhecendo super bem aquele tumor e conseguindo agir, tá? E na sequência as outras células também começam a brigar, né? Ali, matando os outros tumores e tal, né? Tá? Então, mais ou menos isso. Legal, legal. E aí, por fim, a gente tem a morte do câncer, pelo menos dessa célula, né? E aí ele começa a conversar, né? Com essa célula. E aí eles têm essa... Ele vai pra matar, mas ele para. Ele tem... Não sei se ele teve dó por um momento, mas... Então, que célula é essa daí? É a... Neutrófilo, não é? Isso, neutrófilo. Então, gente, o neutrófilo, ele não tem... A principal função dele não é essa de matar, entendeu? E a NK deixou, nesse caso aqui, para ele. Só que foi um erro isso, no final das contas. A gente vai perceber, provavelmente, nos próximos capítulos, eu acho, né? Porque a gente tá tendo... quando eu vi que era o neutrófilo que ia fazer o golpe final ali, eu falei, tem uma coisa errada, tá? Porque, gente, os neutrófilos, como eu falei pra vocês mais recentemente, a gente sabe que esses neutrófilos, eles podem favorecer o desenvolvimento de certos nichos, regiões que favorecem o desenvolvimento do tumor, tá? Vocês podem ver que tem uma cena aqui que ele, bem quase quando ele tá morrendo ali, né? Ele vai matar, ele fala para cancelar, né? E ele começa a enrolar um pouco o neutrófilo. E aí vocês viram que ele gruda aqui com duas mãozinhas? Não sei se vocês repararam nessa cena. Ele gruda com duas mãozinhas ali no neutrófilo, tá? Porque o neutrófilo, gente, ele pode favorecer a adesão de células tumorais a regiões específicas, favorecendo o processo de metástase e de estabelecimento de nichos, né? De regiões para o tumor ficar à distância. Então, é uma coisa que é mais nova, né, que se sabe. E então eu acredito que seja isso que esteja mostrando aqui, né, que assim, aparentemente resolveu o processo ali, mas provavelmente alguma célula já aderiu, já escapou e já foi para onde está esse neutrófilo aí que ele já circula pra caramba, né? Então já deve estar se estabelecendo em outro lugar. Vamos descobrir nos próximos capítulos só, né? Comenta aqui embaixo se você quer a parte 2. É isso aí, gente. Mas aí tanto, né, que não sei se o pessoal reparou nas mãozinhas, mas não só nas mãozinhas agarrando aqui, mas como no final mesmo, quando finalmente ele morre, mas ele já tá todo grudado aqui, né? Exatamente. Mostrando e ele fala exatamente que por isso, hoje... né? Ele conseguiu derrotar. Ele deixa bem claro esse por hoje, né? Então a gente já fica meio que atento de que pode ser que aquela célula ali morreu, mas que já tem algumas outras, né? Sendo espalhadas por aí, né? Gerando esse processo. Se cair na circulação ou em vasos linfáticos, a gente chama de metástase. E aí a tendência é que ela consiga produzir mediadores que vão quebrar moléculas ali das paredes dos vasos para ela extravasar e se estabelecer em tecidos à distância. Né? E é esse o grande problema da maior parte dos tumores é exatamente esse, porque o tumor, quando ele está localizado, restrito, com uma cirurgia você consegue, geralmente, dependendo do local, uma cirurgia você remove, né? Então, obviamente, como eu falei pra vocês, né? Às vezes fica uma célula ou outra ali, pode ser que o tumor volte, mas assim, normalmente quando você tira o tumor em estágios iniciais, a chance dele voltar é muito menor. Já quando você pega um tumor em estágio metastático, aí é necessário intervenções mais severas, né? Então a gente precisa de quimioterapia, radioterapia ou algumas terapias especializadas. Em alguns casos é possível a gente aplicar terapias mais específicas, né? Para evitar com que matasse as células tumorais ali, mas sempre fica mais difícil quando o processo é mais espalhado, né? Tá? Isso significa que as células já estão num estágio mais avançado, né? De desenvolvimento, proliferação e tal. E o tratamento mesmo é mais difícil, né? É mais difícil, certamente, mas não é impossível. Hoje em dia a gente tem muitas estratégias muito boas, né? A gente, graças a Deus, na oncologia vem avançando muito, né? Nos últimos tempos, então a gente sabe que hoje, com certeza, nós temos muito mais opções, né, terapêuticas do que uns 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, né? Então, ainda dá pra gente fazer muita coisa, ajudar esse sistema imune aí a terminar de vez com essas células tumorais, né? Ainda bem. E é com isso mesmo que você trabalha, né? Com o tratamento do câncer, são opções, né? Exatamente. Ai, que legal. Outro dia a gente pode bater um papinho sobre isso também. Oba, legal. Comenta para a parte 2. E aqui o e-mail da professora, caso alguém queira entrar em contato, tiver alguma pergunta, pode perguntar pra gente também que a gente passa pra ela. Ou se você estiver interessado em trabalhar com isso, quem sabe você não consegue uma vaquinha no laboratório dela. Tem que gostar muito, você é muito apaixonado e muito estudioso, mas
com certeza a gente tem sempre uma Vai oportunidade. dar jeito, né? Vai dar jeito. Isso aí, isso aí. É isso aí, que legal. Obrigada, professora, pela Imagina, sua participação no nosso foi um canal. prazer, foi muito legal, gostei muito. Também aprendi muito, viu, gente? Porque essa área é fascinante, eu achei demais mesmo a ideia. Eu vou usar, inclusive, nas minhas aulas, provavelmente, isso. Obrigada mesmo, eu adorei. Legal. Então, deixa o like aqui no vídeo, se inscreve no canal se você gostou e quer mais conteúdo sobre isso. Segue a gente nas outras redes sociais e até o próximo vídeo.